E se a história que a gente aprendeu na escola não for só uma sequência de acontecimentos, mas, na verdade, o resultado de um plano muito antigo, de séculos? É essa a ideia que a gente vai explorar hoje, mergulhando na polêmica obra do Monsenhor Henri de Lassos, lá do início do século XX, A Conjuração Anticristã. Olha, essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. O livro inteiro é basicamente a resposta do de Lassos para essa questão. Ele enxerga a história não como um progresso natural, mas como um verdadeiro campo de batalha entre duas visões de mundo que, para ele, não podem coexistir. Para a gente entender direitinho o raciocínio dele, vamos seguir o mapa que o próprio de Lassos traçou. A gente vai analisar essa luta que ele descreve, ver quem são os agentes que ele aponta, as armas que eles supostamente usam e, claro, qual seria o grande objetivo por trás de tudo isso. Então, vamos começar pelo começo. Para entender a teoria, a gente precisa primeiro sacar qual é o conflito central. E para de Lassos, tudo se resume a uma escolha sobre o propósito da nossa vida. É bem interessante o jeito que um autor resume séculos de mudança em apenas 2 verbos: merecer contra gozar. De um lado, tem a ideia de que a vida aqui é uma espécie de teste, um caminho para merecer a vida eterna. Do outro, a visão moderna, que diz que o objetivo é gozar o agora, aproveitar o momento, com a felicidade aqui na Terra sendo o que realmente importa. É essa batalha de fundo que, segundo ele, está acontecendo em todo lugar. Certo. Mas uma virada de chave tão grande assim na história não aconteceria do nada, né? Então quem seriam os responsáveis, os arquitetos por trás dessa nova civilização do gozo, na visão do de Lassos? O de Lassos não enxerga esses movimentos como coisas separadas. Para ele, é como um efeito dominó. A Renascença planta a sementinha da dúvida. A Reforma Protestante quebra a unidade da Igreja. O Iluminismo vem e dá a base filosófica, a ideologia. E aí, por fim, as sociedades secretas entram em campo para organizar e executar o plano. E aqui a gente vê como essa suposta conspiração se espalharia. Não é só um grupinho escondido. Na visão dele, é como um polvo com vários tentáculos. As sociedades secretas seriam o cérebro, planejando tudo. A imprensa seria a boca, espalhando as ideias. Os movimentos de jovens seriam o jeito de recrutar a nova geração. E segundo o autor, grupos como a Aliança Israelite Universelle fariam a coordenação em nível mundial. Ok, já vimos os supostos agentes. Agora, de Lassos começa a detalhar o que ele considera o arsenal deles. Quais são as táticas, as ideias usadas como armas nessa guerra cultural. De Lassos usa essa expressão, sugestões-mãe, para falar de ideias tão poderosas que, quando a sociedade as aceita, tudo muda. E para ele, a principal delas é a democracia. Por quê? Porque na visão dele, a democracia tira Deus do centro do poder e coloca o povo no lugar. Isso muda completamente a base de onde vem a autoridade. Repara só como, na lógica do livro, uma coisa amarra a outra. A educação laica, sem religião, formaria uma geração mais cética. A extinção de ordens religiosas como os jesuítas tiraria de cena os defensores mais ferrenhos da igreja. A corrupção moral, através da arte e da literatura, enfraqueceria a resistência das pessoas, e a nacionalização de bens tiraria o poder material da igreja e o concentraria todo no Estado. É um ataque coordenado por todos os lados. É nesse ponto que a teoria vira uma espécie de crônica. A Revolução Francesa, a queda de Roma, a separação da Igreja e do Estado. Para o de Lassos, nada disso são eventos isolados. São peças de dominó caindo uma depois da outra, numa sequência que foi planejada para levar a conspiração cada vez mais perto do seu objetivo final. Tá, mas e daí? Para onde tudo isso estaria nos levando? Qual seria o mundo que esses supostos conspiradores querem construir em cima das ruínas do mundo antigo? Usando citações como essa, de Lassos defende que o objetivo nunca foi pequeno, nunca foi só mudar a França ou a Itália. O plano, desde o começo, seria global. Apagar as fronteiras, acabar com as nações e juntar toda a humanidade debaixo de um governo único e secular. A imagem que ele pinta aqui é muito forte. Não se trata só de trocar reis por presidentes. Na visão de de Lassos, a ideia é demolir a catedral da civilização cristã, para construir no lugar o templo da humanidade. Uma nova ordem mundial sem fronteiras, sem nações e, o mais importante de tudo, sem Deus. Agora que a gente já viu todas as peças desse quebra-cabeça, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro todo. O que uma teoria como essa realmente faz? Qual a função dela? Sabe, o grande poder de uma teoria assim é que ela coloca ordem no caos. Pensa bem, revoluções, guerras, mudanças sociais gigantescas. Em vez de tudo isso parecer confuso, assustador e aleatório, passa a fazer parte de uma história com começo, meio e fim, com uma única força oculta guiando tudo. Então, no fim das contas, o ponto central é esse.
A obra de Delazos tenta traçar uma linha reta que atravessa 500 anos de história, conectando o Renascimento, a ciência, a política, a arte, tudo a uma única e gigantesca conspiração. Isso nos deixa com a pergunta final, que vai muito além desse livro específico. Em épocas de muita mudança, de muita incerteza, por que será que teorias que oferecem uma causa única e escondida para tudo o que acontece se tornam tão atraentes? Fica aí uma reflexão sobre a nossa própria necessidade de encontrar um sentido, um padrão, no meio da marcha às vezes tão caótica da história.